do nosso calendário, amém? Da rotina da igreja, da realidade da igreja. E eu acho que isso é muito pertinente. Nós temos hoje aqui o pastor Antônio Carlos, que tem feito um trabalho extraordinário, não só no Rio, mas por todo o Brasil, com seu projeto Rio de Paz, com as mobilizações, com as manifestações. E ninguém melhor para tratar desse assunto hoje, no cenário do Brasil, do que o pastor Antônio Carlos. Também o pastor Paulo Júnior vai estar aqui conosco, né? Compor a mesa também o pastor José Clarimundo, nosso pastor, nosso líder, que tem sido sensível também para essa temática, porque o Ministério de Anápolis hoje tem inserido no seu ministério vários projetos sociais, dentre eles o Reencontro com a Vida em Caldas Novas, o projeto Dorcas, nós temos algumas casas de recuperação no projeto da igreja também, e outros projetos que o próprio pastor pode mencionar aqui para nós, amém? Então eu queria convidar o pastor Antônio Carlos, o pastor José Clarimundo, e daqui a pouco o pastor Paulo Borges Júnior vai estar chegando, amém? E aí eu queria já passar a oportunidade para o pastor Antônio Carlos, para ele fazer a introdução dessa temática, amém? O pessoal vai estar com material, com as folhas e canetas para vocês fazerem as perguntas. E que as perguntas sejam direcionadas e focadas na temática dessa tarde, tá ok? Na segunda-feira nós teremos o fórum universitário, um pouquinho mais focado na temática da juventude. Boa tarde. O motivo pelo qual tenho falado sobre o tema deve-se ao fato de a Bíblia falar muito sobre justiça, falar 10 vezes mais sobre justiça do que sobre sexo. E a Bíblia que nós temos em mãos é a Bíblia que nós lemos num dos países mais injustos do planeta, país desigual, um país no qual o Estado tem perdido sua superioridade moral ao perpetrar grandes violações de direitos humanos, o próprio Estado, seja no sistema prisional, seja através da sua polícia, né? Uma polícia também que sofre violação de direitos por parte do próprio Estado. E o ponto que eu tenho destacado nas mensagens é justamente esse: não há como você ser cristão, crer na inspiração da Bíblia e se manter alheio a essa realidade. Não é possível que uma pessoa que nasceu de novo lide com tudo isso com indiferença. Esse ano eu devo estar mudando um pouco a tônica da minha mensagem, já que nos últimos anos falei bastante sobre justiça social, e como não quero ser rotulado como um pregador monotemático, como acredito também que há outras questões igualmente sérias que precisam ser tratadas pelos pastores dessa geração, é minha intenção levar para o púlpito das nossas igrejas nesses próximos meses outros temas. Contudo, que eu não vejo como deixar de chamar a igreja para essa causa que tem sido negligenciada historicamente por nós evangélicos no nosso país. Amém. Boa tarde a todos. Amém? Quem está com sono aí, diga amém. Depois do almoço dá um soninho, né, gente? Bem,
Você certamente já ouviu falar sobre Fórum Social Global, até porque tem acontecido principalmente aqui no nosso país, mas especificamente lá em Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. E esse fórum geralmente é realizado perto da data em que acontece um outro fórum, lá em Davos, lá na Suíça. E as pessoas que se reúnem e que participam lá do Fórum Social Global, elas estão procurando mais do que informações, elas estão procurando participar, elas querem participar, elas querem ser ouvidas, não é? E isso é muito bom, quando a gente quer participar, quando a gente quer falar, quando a gente quer fazer alguma coisa em prol do ser humano, tá? O pecado da omissão, como os demais, ele não pode estar presente na nossa vida. Nós temos que ser sal e luz. Infelizmente tem muito crente que diz assim: o que eu tenho a ver com isso? Não tem nada a ver com isso, né? Outros dizem assim: se eu falar, se eu disser, se eu participar, não vai resolver nada mesmo. Então, para que eu vou participar? Para que eu vou falar? E não pode ser assim. Nossa vida não pode ser assim, tá bom? Então, eu fico feliz que você esteja aqui e quero estimular você a participar sempre, da sua família, da sua escola, na empresa, em todos os lugares, na igreja. E nós estamos aqui como igreja, como corpo vivo de Cristo, não é? Como gente inteligente, como gente que tem visão, que tem percepção acerca das coisas, como gente bem informada, que sabe o que está acontecendo e que quer se informar ainda mais, não é? Gente que quer fazer valer aquilo que é certo, aquilo que está na palavra de Deus. Então, parabéns por você estar aqui. Deus abençoe você. Gente, boa tarde, o privilégio de estar aqui com esses amigos aqui, matar a saudade, reencontrar e poder estar aqui no Comep é sempre um privilégio, uma alegria muito grande. Me sinto honrado. André, obrigado aí mais uma vez pelo convite e tratar dessas questões, poder conversar, saber que tem gente aí em todo lugar nos vendo e acompanhando esse processo. E queria justificar minha camiseta aqui, né? Hashtag somos todos gigantes. Isso em mim fica bem a propósito e veste bem, mas isso é uma campanha nossa que nós estamos bem engajados aí, uma mobilização nacional que a gente se engajou, que é um movimento contra o preconceito a respeito do nanismo no Brasil, né? Então a gente está numa campanha aí, o Brasil é um dos lugares ainda onde essa questão do preconceito contra o anão, né, o portador de nanismo ainda é muito grande, e muitas pessoas não têm consciência, muitas vezes a figura é até tratada de forma assim desrespeitosa, e a pessoa, né, portadora do nanismo. Então depois você entra lá, hashtag, procura lá, você vai ver muita informação. Somos todos gigantes, ok? Bom, essa questão, a gente tem um engajamento no sentido de trabalhar uma consciência, né, na igreja, e a gente vai ter oportunidade de falar um pouco sobre isso. Ao contrário do que muita gente pensa, no nosso ministério a gente roda o Brasil, outros lugares do mundo, falando dessas questões, conversando sobre isso, e particularmente eu não acredito em obra social. Então assim, eu não acredito naquilo que é um trabalho de intervenção, né? A gente ainda pensa muitas vezes como igreja que o papel da igreja é fazer uma intervenção social, que nós vamos conseguir erradicar muita coisa, e na verdade eu creio em justiça.
crê em justiça, crê em transformação social a partir da transformação da nossa consciência relacional, né? A igreja não é alguém que vai sair aí fazendo intervenção social, porque isso acaba reforçando os nossos dogmas religiosos. Quem faz intervenção parte do pressuposto que existe uma parte correta e uma errada. Então a gente acaba intervindo para levar, para transmitir padrões, né? E toda forma de legalismo acaba trazendo mais maldição do que revelação. Então o que nós queremos é trabalhar para que a igreja entenda a sua missão, o seu papel, né? Como aquela parte iluminada e que tem condições de iluminar. Então a igreja é aquela que tem a revelação do propósito eterno de Deus para o ser humano, a vontade de Deus para o homem, aquilo que Deus planejou na eternidade, que nós temos essa revelação em amor, em graça, em favor. Nós podemos oferecer, nós podemos inspirar, nós podemos ser agentes de transformação. Então, inclusive para desmitificar essa ideia de uma igreja à parte dos desafios da comunidade, como se o Evangelho nos poupasse dos problemas sociais e não nos tornasse ainda mais responsáveis por eles. Então a igreja, Jesus nunca lamentou a falta de pastor da igreja. Às vezes eu encontro alguns grupos de irmãos que falam: não tem pastor lá na nossa igreja. Eu falo: então não é a igreja de Cristo, porque o pastor da igreja é Cristo. Cristo, quando olhou para a cidade, lamentou a falta de pastores na cidade e não na igreja. Então está aqui reunida a comunidade dos pastores da cidade. Então nós estamos aqui para entender qual é o nosso papel social. A missão da igreja é exercer o seu papel na sociedade. Então nós somos agentes de transformação e não apenas de intervenção. Então a questão social ela é intrínseca da natureza, da vida e da vocação da igreja. Então é nisso que nós acreditamos de que a igreja cumpre a sua missão na medida em que ela assume o seu papel na comunidade e ela é aquela que tem a resposta, ela é responsiva aos desafios do homem, no sentido de que ela conhece a justiça, ela sabe fazer justiça, né? O justo viverá da sua fé. Então quem vive da fé é justo e ele sabe fazer justiça na sociedade. Então esse é o nosso empenho, gerar essa discussão, trazer isso à pauta, né? Trazer isso na agenda da igreja, para que a igreja não se equivoque a respeito da sua verdadeira missão, que não é salvar a si própria, não é cuidar de si mesma, não é o fim. A igreja é o meio da revelação do reino de Deus na comunidade. Então esse é o nosso empenho, para que todo o esforço, antes de produzir resultados, né, de parâmetros sociais, o nosso esforço produza, antes de tudo, uma consciência, né, para que o fim de tudo isso seja a transformação da nossa consciência, a consciência das pessoas. Obrigado. Pastor Antônio Carlos, até que ponto a igreja, nessa busca de equilíbrio na questão social, ela pode perder a sua característica como a porta-voz de Deus na terra, no sentido de evangelização, porque nós percebemos que há um extremo e às vezes até um desequilíbrio, no sentido de perder essa característica que é essencial da Igreja de Cristo na terra, no sentido de promover ações sociais e ficar preso apenas nisso, como também se sentir isolada disso, à parte disso, no sentido de não é nosso papel, não é o papel da igreja. Qual que é o ponto de equilíbrio nesse sentido? Foi bom você ter tocado nesse assunto, porque o estudo mais elementar sobre a história da igreja, desde os seus primórdios, mostra que a nossa forma de viver costuma ser pendular. Nós sempre somos levados de um extremo ao outro. Então você tem o extremo do evangelismo desconectado da prática da justiça e o extremo oposto do compromisso com a justiça, completamente divorciado da praxis evangelística. Então esse hoje é o meu maior temor, que nós estejamos sendo mal interpretados, sabe? Mal interpretados de que maneira? Que nós não temos a evangelização como a missão mais importante da igreja. Quem disser que nós estamos ensinando isso,
não está sendo verdadeiro. De que nós estamos estimulando a igreja como instituição a se envolver com política partidária, eu não tenho pregado sobre isso. Que o marxismo é a melhor ferramenta sociológica para nós entendermos os problemas socioeconômicos que enfrentamos também. Nunca ensinei isso, não acredito nisso, sabe? Então, a melhor forma, André, de nós nos mantermos ali firmes no cumprimento da nossa missão, no sentido mais amplo, no meu modo de ver, paradoxalmente falando, é reforçarmos o discurso de que a missão da igreja número 1 é pregar o Evangelho. Agora, sempre procurando responder à seguinte imperiosa questão: o que esperamos que surja lá na ponta como resultado dos nossos esforços evangelísticos? E aí o que eu tenho dito é que nós não podemos chamar de evangelização, que tem como pressuposto, que tem como fundamento a teologia do Novo Testamento, aquela cujo produto final são rapazes e moças que se abstêm tão somente do uso de bebida alcoólica, do tabaco e de sexo fora do casamento, sem nenhuma perspectiva pública, sem nenhuma espécie de agonia causada pelo Evangelho, em razão do fato de estarmos cercados por seres humanos que não dispõem dos recursos mínimos desta vida para viverem com dignidade. Então vou morrer dizendo: a missão número 1 da igreja é pregar o Evangelho, porque a maior necessidade do homem é a necessidade de reconciliação com Cristo, e se a igreja deixar de pregar o Evangelho, ninguém mais o fará. Contudo, nós precisamos tratar dessa questão. Me perdoem repetir: qual o produto final desta evangelização? E o meu sonho é que no nosso país nós vejamos como resultado final desta evangelização o surgimento de convertidos com fome e sede de justiça. Pastor Clérimundo, qual deveria ou deve ser a postura da igreja frente ao combate da corrupção em termos de ação, que hoje é o câncer da nossa nação? Bem, a corrupção, a priori, parece ser um mal que a gente não vai conseguir erradicar da vida da sociedade. Parece ser um mal que a gente não vai conseguir erradicar da vida da sociedade. A corrupção, ela tem se espalhado de tal maneira que parece não ter jeito, né? Parece que as coisas irão de mal a pior, de mal a pior, e principalmente quando se trata do poder público. A corrupção está presente no executivo, no legislativo, no judiciário, está presente nas mais diferentes instituições, mas tem jeito sim, e é o que o pastor Antônio Carlos acabou de dizer. Nós pregamos o Evangelho de Cristo como a resposta completa de Deus para a sociedade, para a regeneração do ser humano, de tal maneira que ele, regenerado, nascido de novo, feito uma nova criatura em Cristo, possa realmente mudar as situações, né? Influenciar as pessoas. Então nós precisamos crer que é possível erradicarmos a corrupção. Isso começa em cada um de nós, não é? Porque se eu quiser levar vantagem em tudo, como é que eu vou depois, não é, querer influenciar outras pessoas para que façam as coisas certas, corretas,
para que não se corrompam, para que não sejam pessoas que aceitem suborno, não é? E coisas dessa natureza. Então o Evangelho de Cristo é o Evangelho que transforma, que promove novo nascimento, que regenera, que faz de mim uma nova criatura. E consequentemente eu vou influenciar as outras pessoas pela pregação do Evangelho, pela nova vida que eu vivo. Isso é o que o Senhor espera de cada um de nós, que a igreja realmente faça diferença onde ela está, e ela está presente em todos os lugares, porque a igreja de Cristo, hoje inclusive na hora do almoço eu estava falando com o pastor Antônio Carlos, Deus tem colocado a igreja dele em todos os lugares, onde você for tem igreja, a igreja do Senhor, né? Uma parte dela aqui, outra ali, um membro aqui, outro acolá e tal, mas você vai ver que existe, a igreja do Senhor está presente para fazer a diferença, para fazer a diferença, no discurso, na prática, na vivência, no exemplo, na cobrança também. Tem uma pergunta aqui, eu vou passar ela para o pastor Paulo Borges Júnior. Ela é o seguinte: qual o motivo e a solução para a falta de maturidade que faz jovens de 30 anos se tornarem pré-adolescentes ou pós-adolescentes? E acrescentando a pergunta aqui, se me permite, por que essa geração é conceituada uma geração infantilizada, pastor? Eu creio que quem responde isso bem é Paulo, né, aos Gálatas. E isso vai passar um pouco pelo que o Antônio falou aqui, o pastor Clarimundo, desse assunto do equilíbrio, essa questão da corrupção, tem um pouco a ver com isso aí, porque é o espírito. Paulo diz que o filho, mesmo sendo herdeiro de tudo, enquanto ele não tem o espírito, o entendimento de que ele é filho, em nada ele é diferente do servo. E depois Paulo falando aos Romanos, ele diz assim: nós não recebemos de novo o espírito de servidão para vivermos novamente atemorizados, mas o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o que faz a diferença entre uma criança e um adulto? Não é a idade, não é a maturidade, nem a capacidade, é o senso de responsabilidade. É quando ele finalmente entende qual é a sua identidade e qual é o seu verdadeiro propósito na vida, e ele assume a responsabilidade disso. Então, nós começamos a achar que as pessoas se tornariam adultas na medida em que elas fossem mais capazes, mais competentes, tivessem uma escola, uma formação, ou dinheiro, ou capacidade, enfim. Nós fomos colocando o senso da maturidade nas competências, nas habilidades, para a pessoa ter o que ela finalmente queria receber, e não para ela cumprir o papel que ela veio cumprir. Então isso vai causando um adiamento da responsabilidade, porque a pessoa está sempre pensando no que ela vai receber. Quem pensa no que vai receber é criança. Quem pensa no que vai obter é criança. O que nos amadurece? É o amor. E o amor não está caracterizado por aquilo que eu gosto de receber, mas pela consciência do que eu tenho para oferecer. Então só ama de fato aquele que agora alcança a consciência de quem ele é e que tipo de papel ele cumpre na vida, o que ele tem para oferecer. Se você diz que ama na perspectiva do que você vai receber, você não ama, você tem interesse. E à medida em que você pauta suas relações pelo tipo de interesse que você tem, você continua sendo criança, porque você quer ser cuidado, não quer cuidar, né? Então, de onde vem a corrupção? A corrupção vem da nossa teologia, né? O maior agente, fator de corrupção na sociedade hoje é a igreja, na medida em que a igreja continua pregando uma salvação que vai salvar a mim. Então eu penso o evangelho na perspectiva do evangelho, do que o evangelho causa de benefício a mim, do que eu vou receber. O nosso conceito de salvação hoje é o Cristo que salva a mim, e não o Cristo que me salva de mim. A mensagem do evangelho não é o Cristo que salva a mim, é o Cristo que me salva de mim, na medida em que a salvação está na cruz e não na contemplação dos meus interesses. Então só é salvo aquele que finalmente entendeu o que ele foi dotado por Deus para oferecer aos outros. Mas nós pregamos uma evangelização, nós fazemos uma evangelização para gerar pessoas interessadas em salvar quem? Se eu falar hoje para você o resumo da pregação dos apóstolos, porque a Bíblia diz que o resumo da pregação dos apóstolos qual era? Salvai-vos dessa geração perversa, corrupta. Então, se você ouvir essa mensagem, salvai-vos, qual é a primeira pessoa que você pensa em salvar? A si próprio.
Mas lá não estava falando salva-te, lá estava falando salvai-vos. Então não é salvai-vos no sentido de salvar a mim, é no sentido de salvar uns aos outros, porque a grande marca dessa geração é a ideia de cada um salvando quem? A si próprio. Então não é salvai-vos no sentido de salva em si, é salvai-vos no sentido de salvai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, cuidai-vos uns dos outros. Jesus falou para Pedro: no dia que você converter, no dia que você se tornar um adulto e deixar de ser menino, cuida dos seus irmãos. Então nós estamos vivendo uma geração infantilizada, porque as pessoas estão buscando todo tipo de empoderamento para salvar quem? A si próprios. A pregação que ela ouve na igreja é para salvar quem? Ela mesma, e não para ela assumir suas responsabilidades. Ora, um cara que está pensando em salvar a si próprio, ele não está pensando em salvação, ele está pensando em se safar. Então a pregação que salva a mim mesmo é o princípio de toda safadeza, e não o princípio de toda salvação. Então a origem da corrupção está no fato de que nós continuamos pregando um evangelho em que o maior elemento de corrupção está na nossa relação com Deus, em que a gente ora para ser salvo, canta para ser salvo, frequenta a igreja para ser salvo. Isso é corrupção passiva, porque a gente acha que Deus vai contemplar os nossos esforços. E isso infantiliza a igreja, porque nós não estamos pregando um evangelho de amor e que vai ensinar as pessoas a deixarem de ser o quê? Meninos, pensar como menino, se comportar como menino e assumirem suas responsabilidades. Então hoje a família cristã hoje não ensina seus filhos a assumirem responsabilidades. Quanto mais cedo melhor. Ensina os filhos a adquirir poder para ter as coisas que sempre desejou. Ora, quem vive pensando em ter sempre o que deseja, o que gosta, é uma criança, não é um adulto. A recompensa do adulto é saber que todos que estão à sua volta foram servidos. A recompensa da criança é saber que todos à sua volta estão ali para servir. Pastor Antônio Carlos, é possível a igreja fazer um trabalho social ou um trabalho como este sem se envolver com a política, já que ela é tão suja e corrupta? Não, depende do sentido que se der a palavra política. De certa forma, todos nós estamos envolvidos com política. Política nada mais significa do que a vida na polis, a vida na cidade. Nós somos seres políticos. Sabe, a declaração do grande pensador grego Aristóteles poderia estar perfeitamente na Bíblia. Somos seres políticos, nascemos para viver na polis, nós precisamos da polis. É inimaginável vivermos fora do contexto de uma sociedade. Ou você é um Deus, pode prescindir da sociedade humana e viver em completa autonomia em relação a ela, ou então você é uma fera, um animal irracional que não consegue viver em sociedade. Na verdade, esse é o raciocínio explícito de Aristóteles. Então, nesse sentido, não há como nós deixarmos de nos envolver com política, porque a política é a arte de viabilizar a vida na polis. É uma vocação, portanto, das mais sagradas, das mais santas, das mais importantes. Um bom político é aquele que olha para uma cidade como Anápolis, um político que exerce o seu trabalho por vocação e que sonha em como fazer os seres humanos viabilizarem uns a vida dos outros. Isso é uma vocação linda. Se o sentido é do envolvimento político partidário, é possível você exercer atividade política sem estar envolvido com a política partidária. Agora, em parte, é um desperdício, porque as decisões são tomadas pelos partidos. E
deixarmos o destino dos partidos políticos ficarem nas mãos dos políticos, sem que haja ali a presença de homens e mulheres comprometidos com os ideais de justiça do Evangelho, repito, é um grande desperdício. Eu não estou falando do envolvimento da igreja como instituição. Como instituição, julgo não ser saudável, porque numa igreja como essa do pastor Clarimundo, na minha igreja, a igreja do Paulo Júnior, você tem ali reunidas pessoas das mais diferentes orientações ideológicas e que têm simpatia pelos mais diferentes partidos políticos. Quando a instituição fecha com o partido, ela acaba, portanto, excluindo um número significativo de pessoas que podem perfeitamente não concordar com a escolha ideológica da igreja. Estou sendo claro, gente? Vocês estão entendendo o pensamento? Agora, o cristão como indivíduo, ele deve se sentir livre. E isso seria uma bênção para os partidos políticos que hoje atuam de modo profundamente fisiológico. São partidos que não têm como foco o bem-estar do povo brasileiro, que na verdade funcionam hoje como balcão de negócio, todo mundo sabe disso, e aí reside a nossa crise de representatividade. Ela está ali, nos partidos políticos, sem os quais não há democracia. Então, esse movimento todo de você menosprezar os partidos políticos não é bom para a democracia, porque hoje, dentro do regime democrático brasileiro, nós não temos como prescindir deles, não há como, e já que eles estão aí, eles precisam da presença de pessoas que exercem atividade política por vocação, por paixão, que estão ali sonhando com o bem-estar do povo brasileiro. Agora, não chegaria ao ponto de dizer que essa é a única forma de atuação política, o envolvimento por parte do cristão com a política partidária. Eu não tenho envolvimento com nenhum partido político, não sou filiado também a nenhum deles. Eu acho que a minha atividade pastoral me obriga a não fazer opção. Eu nunca revelo em quem eu vou votar, porque eu aprendi isso lá muitos anos atrás, antes de ter uma consciência política um pouquinho maior, com o reverendo Antônio Elias, o famoso pastor presbiteriano, que ele dizia: filho, somos pastores de todos. Então nós não podemos, por nos sentirmos na obrigação de expressarmos as nossas preferências, fechar o coração de tantos que nos ouviriam caso nos vissem apenas envolvidos com o trabalho, né? Esse era o sentido que ele me falou. Ele não falou literalmente assim, mas com o trabalho de apresentar as motivações bíblicas para o engajamento, e não para nós direcionarmos o voto do rebanho. Eu creio que isso não é saudável. Agora, o que nós precisamos entender é que o engajamento político é uma das expressões mais belas de amor. Hoje nós temos em Anápolis, temos em Goiânia, no Rio de Janeiro, pessoas enfrentando problemas que são de natureza política, que a filantropia da igreja não dá conta. Não dá conta. Agora mesmo, uma coisa que nós não quisemos divulgar, a nossa sede levou um tiro recentemente, faz 2 ou 3 semanas. A segurança pública do Rio de Janeiro está passando por um processo de profunda transformação negativa. As UPPs estão naufragando. Como dar segurança para aquelas pessoas? Como salvá-las das balas perdidas? Como fazer com que um jovem não veja a boca de fumo como o melhor ou o único caminho para obtenção de visibilidade? Não há mínima dúvida que parte da resposta para essas questões tem a ver com engajamento político por parte da igreja. Nesse sentido, quando eu digo engajamento político, é a luta por soluções que tenham como objetivo mexer com a estrutura do funcionamento do Estado. Nesse sentido, esse ano é um ano decisivo,
porque nesse ano, 2016, nós vamos eleger os prefeitos. O que eu sugiro para vocês é que vocês chamem os prefeitos e peçam deles resposta para a seguinte pergunta: que política pública que o Senhor tenciona implementar na perspectiva de diminuir a desigualdade social da nossa cidade? O que o Senhor vai fazer pelo pobre? Esse ano é um ano decisivo. Nós temos que botar esses homens na parede e pedir deles compromisso, metas, cronograma, porque parte da solução passa por decisões que são tomadas pelos prefeitos. Eu concluo falando da minha própria cidade. Vocês vão nos ver nos próximos dias muito no noticiário, porque nós não vamos dar trégua nessas Olimpíadas, por entendermos que é uma iniquidade, e eu falei isso para o prefeito. Eu disse: as Olimpíadas com dinheiro público são um problema moral no Rio de Janeiro. E veja o que está acontecendo no Rio, sabe? O que está acontecendo no Rio de Janeiro hoje? A zona portuária, o centro da cidade, estão passando por transformações profundas. A cidade está ganhando muito em mobilidade urbana. Metrô está sendo aberto, linha de metrô está sendo aberta para tudo que é lado. Muito investimento de dinheiro público nas arenas esportivas, uma fortuna, 10 bilhões de reais sendo investidos nesses jogos com dinheiro público, Então veja que não há uma ordem de prioridade. Você vê que uma decisão tomada por um prefeito pode alterar toda a vida de um bairro, sabe? Pode mudar o trânsito, fazer com que pessoas cheguem, por exemplo, mais rápido no local chegam de modo mais rápido no local de trabalho. Contudo, diante da necessidade humana, daquele mar de miséria que nos cerca, nós estamos tratando de questões importantes, mas que não são prioritárias. Não tenho a mínima dúvida que numa cidade como o Rio de Janeiro, a prioridade é cuidar desses milhões de miseráveis que vivem em condições subhumanas nas nossas favelas. Perdão pela resposta tão longa. Pastor Glermundo, por que a igreja brasileira tem voltado os olhos para outras nações de forma missionária e tem se esquecido de si própria em termos de evangelização do Brasil? Bem, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, está escrito: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serdes minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. A evangelização é um processo que deve ocorrer, deve acontecer, se possível, e a gente deve procurar essa possibilidade em todos os lugares, para todas as etnias, para todos os povos, para todas as tribos, todas as línguas, entendeu? Então, devemos evangelizar o Brasil? Devemos, a começar da nossa própria casa, da nossa vizinhança, das pessoas do nosso círculo de amizade, né? Pessoas com as quais temos contato na fábrica, na faculdade, no comércio, etc. Mas também a igreja precisa enviar missionários para evangelizar fora. Eu quero citar um exemplo do Aldson, da Milka e dos filhos, que estão atualmente na região de Dakar, no Senegal, um país de maioria muçulmana. E mesmo assim, né, o Espírito Santo tem, através do Aldson, mas da Milka e da família, realizado uma obra extraordinária. Agora mesmo, nesses dias, o pastor Elismar Veiga está lá, consagrando novos obreiros, realizando batismos de novos convertidos e realizando muitas coisas importantes lá. Centenas de pessoas têm recebido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e o Aldson está fazendo diferença lá em Dakar, lá no Senegal.
E a gente tem ouvido isso de várias pessoas, inclusive do pastor Ariovaldo Ramos, que atualmente preside a Kairos, né? E é um dos responsáveis pela presença do Aldson lá, porque ele fez o curso transcultural na Kairos. Então devemos evangelizar em todos os lugares, evangelizar o tempo todo, levar o evangelho pleno a todas as pessoas. Obrigado, pastor. Pastor Paulo, existe um limite entre o Estado e a igreja? Se sim, como é possível discerni-lo? Eu creio que são limites vocacionais, funcionais, né? Mas logicamente que o convívio, se a gente for pensar em termos de convívio, eles comungam a mesma realidade, comungam o mesmo ambiente, comungam desafios comuns. Agora tem vocações distintas, totalmente distintas. Eu acho que um dos problemas no Brasil é que a gente vai recebendo uma herança de conceito imperial, né, imperialista, e o Estado ganha uma dimensão, uma força. Quando a gente fala de Estado, a gente está sempre pensando em quem manda e não em quem serve, né? Então, a figura do Estado, ela está no inconsciente coletivo daqueles que se apoderam dele, né, como uma figura de poder, de mando, de decisão centralizada, e não o Estado no sentido que ele representa, né, do povo, da nação. Então, se a gente pensasse em termos da nação, há um convívio. A igreja deveria influenciar o Estado e ser sensível ao Estado. Então a igreja tinha que ter uma certa sensibilidade àquilo que são as demandas, àquilo que são os desafios do país, da nação, e consequentemente o Estado saber conviver com isso, ser influenciado de forma positiva. Eu sempre penso que a igreja ela é a luz, ela é quem representa a perspectiva da revelação. E o nosso problema é que a gente está sempre tratando isso numa questão de poder e não de autoridade, né? Toda vez que a gente pensa qual é o poder do Estado, qual é o poder da igreja. Eu creio que nisso a igreja está fracassando, porque nós estamos pensando que isso vai ser uma sobreposição de poderes. Na verdade, a igreja não vai ser uma agente de transformação porque ela tem mais poder do que o Estado, mas é porque ela tem autoridade. Ela tem autoridade na perspectiva da sua consciência e não da sua competência. A igreja não tem um poder para prevalecer sobre, né? Ela tem a autoridade para influenciar. A autoridade ela não é sobre, ela é para. Toda autoridade que eu tenho é para que eu cumpra a minha missão, no sentido de gerar em você uma consciência de reino e não sobre você. Então nós não tínhamos que ter crise de poder. Eu creio que a igreja tem falhado na perspectiva em que, tentando definir qual é o limite, quem controla quem, ela acaba saindo daquilo que ela deveria ser sua reflexão, né? Ela discernir sua autoridade no processo, quem ela representa, o que nós de fato representamos, o que nós carregamos como revelação, como discernimento, e não essa afetação. Eu vou até aproveitar, porque o que eu vou dizer aqui corrobora com aquilo que o Antônio Carlos estava falando, que tem um pouco a ver com o que nós estamos dizendo aqui, né? As duas perguntas. Eu fui morar na Escócia durante 2 anos, e lá eu entendi uma coisa assim, muito interessante, e a gente vai vendo como é que a gente vai perdendo a missa. E missa tinha que ser uma coisa resgatada pelos evangélicos, né? Às vezes a gente tivesse mais missa e menos culto, né? Porque missa é no sentido da missão. Então o povo ia para a missa para saber qual é a sua missão, né? E a gente acho que nós estamos perdendo a missa. Então, assim, lá na Escócia havia uma coisa interessante. A igreja chegou ao ponto na Escócia de ter lá, de ser 80% da população ativa, 90%. Então o que acontecia? Uma cidade, não uma cidade, uma vila, um povoado, uma vila, para alcançar o status de cidade, para uma vila de lá, para ser uma city lá, uma cidade, para ter status de cidade, não tinha que ter governo organizado, não tinha que ter prefeitura, não tinha que ter fórum
e nem tinha que ter cartório. A condição para uma vila poder ser uma cidade, bastava ter uma igreja organizada. Se tivesse uma igreja organizada, ela podia ser uma cidade. Por quê? Porque a forma de governo da igreja ela era colegiada, era feita através dos representantes principais das famílias. Então, o conselho da igreja fazia o papel da Câmara Municipal e resolvia todas as questões da vida da cidade, prioridades, desafios, segurança e aquilo que deveriam ser os valores principais da cidade. A igreja fazia todos os registros de nascimento, casamento e óbito, e era o fórum da igreja que julgava todas as pendências entre a população. Isso chegou a ser uma coisa tão forte que, por exemplo, a casa do pastor não precisava ter endereço. Se você quisesse mandar uma correspondência de qualquer cidade na Escócia para o pastor de uma cidade, você só escrevia assim, a mansão, e todo mundo sabia que era a principal casa da cidade. O principal endereço da cidade era do pastor. Ou seja, não era uma questão de ficar discutindo quem governava, se tornou uma coisa natural. Só que isso começou a representar o quê? Passou o tempo e agora o cara não queria ser pastor para cuidar da cidade. Ele queria ser pastor para morar na mansão, para ser o cara que morava na principal casa. O cara não queria ser presbítero para ter o trabalho de julgar as questões, estudar, definir o que seriam as prioridades de interesse da comunidade. Ele queria ser presbítero porque é assim que ele mandava na cidade. Então ele começava a pleitear o cargo de presbítero, não pela função de cuidar, mas pela posição de poder. Com isso a igreja foi ganhando mais poder e foi perdendo toda a sua autoridade. A gente só precisa de muito poder quando não tem nenhuma autoridade. Então, assim, eu creio que a gente não tinha que estar discutindo qual é o limite, qual é a fronteira divisória. Nós tínhamos que entender melhor qual é a função, qual é o papel, qual é a vocação. A igreja está mais empenhada em conhecer a sua vocação, como que ela influencia, como que ela compõe, como que ela coopera no estabelecimento das prioridades e das vocações. Quando a igreja se torna mais empresa do que igreja, na qual deveria amparar a viúva e os órfãos e ajudar, e se envolve com a corrupção, o que deve ser feito? Você quer que eu repita, pastor? Não, a pergunta é bastante clara. Conversão. A igreja vai precisar de se converter, de arrependimento, vai precisar de reforma e de avivamento. O retorno para a boa doutrina, que é a reforma, e o retorno para a prática do cristianismo, que é o avivamento. Então, essa é realmente a grande a tentação dos pastores, me parece, do nosso país, que um dos motivos pelos quais você vê tão poucos pastores atuando a partir de uma perspectiva pública deve-se ao fato de que o sonho de grande parte do corpo pastoral é o sonho da mega church, uma igreja gigantesca, um império, e administrado como uma empresa. Agora eu me lembro da crítica que Martyn Lloyd-Jones costumava fazer às igrejas do seu tempo, quando já se insinuava esse modelo presente no protestantismo atual. Ele dizia o seguinte: olha, se um pastor puritano do calvinismo do passado inglês, do calvinismo americano, aquelas igrejas que Deus tanto usou para a transformação dessas sociedades, se ele ressuscitasse, aparecesse hoje numa das nossas igrejas, ele chegaria à conclusão que não fez nada na vida. E Martyn Lloyd-Jones diz o motivo: que essas igrejas eram de estrutura muito simples, ninguém precisava fazer seminário para entender o funcionamento da igreja.
eram locais de pregação da palavra, as pessoas eram estimuladas a amar umas às outras, e o foco realmente principal era na edificação do corpo de Cristo através da ministração da palavra. E hoje é um mar de departamentos, e a igreja querendo ser tudo para todos, o que consome muitos recursos que poderiam ser investidos na obra missionária, no pobre, sabe, numa dignidade maior de vida para o ministro, e por aí vai. Então, eu penso que quanto mais nós olharmos para a Bíblia e menos para o modelo americano da mega church, mais nós estaremos próximos dos ideais eclesiásticos do Novo Testamento. Eu até quero aproveitar, pegar uma carona aqui, que é o seguinte, amado, a igreja ela não se torna mais empresa, ela se torna menos igreja. Então, quando a coisa está ficando desse jeito, é porque a igreja deixou de ser igreja. O nosso problema é que nem tudo aqui que nós estamos chamando de igreja é igreja. Igreja qualquer um pode ter. Eu posso ter a minha, o André pode ter a dele, cada um aqui pode ter a sua igreja. Agora só tem uma igreja que é a de Cristo. No meio de tudo que nós chamamos de igreja, que são muitas igrejas, cada um tem sua igreja. Aliás, se você quiser abrir uma igreja amanhã, pode abrir. Vai lá, abre, resolve o seu problema. Você não está achando bom que está lá, vai lá, abre uma para você. Faz ela do jeitinho que você pensou que tem que ser. E explica para Deus, fala, não estou gostando e tal. Então assim, agora, a gente tem que discernir qual é a igreja de Cristo, onde é que o Espírito Santo está conduzindo, onde é que, assim, aquilo que é a vontade. Hoje, por exemplo, as pessoas acham que todo lugar onde o poder está sendo manifesto é a igreja. Não, amados, igreja não é onde o poder está sendo manifesto, é onde a vontade de Deus está sendo cumprida. Muita gente teve experiência com o poder de Deus na Bíblia e não foi transformado. Evangelho não é para que você tenha uma experiência com o poder de Deus. O Evangelho é para que você tenha uma experiência com a vontade de Deus, para que você conheça a vontade de Deus para a sua vida e cumpra essa vontade. Então a igreja é para cumprir a vontade de Deus e não para manifestar o poder de Deus. Há duas coisas, me permite te interromper, Paulo, e concordo inteiramente com o que você está dizendo, que chamam a minha atenção em razão dessa doença da mega church, da igreja com características empresariais. Em razão do sonho de alguns pastores, né, de estar à frente de uma mega church, né, ser uma coisa tão presente no protestantismo brasileiro, vocês observem que o nosso conceito de santidade, de compromisso com o reino de Deus, em geral, e é isso que os pastores comunicam, ele é visto dentro da perspectiva da nossa participação no funcionamento da máquina eclesiástica. Você é estimulado a manter a roda girando, e por isso tão poucos cristãos atuando na esfera pública, lidando com as questões da polis, com as questões da cidade. Não há mínima dúvida que é muito importante, é honroso você servir a igreja, mas alguns pastores me parecem que eles cumprem um desserviço ao estimular o cristão a entender que a atividade no reino de Deus é a atividade que faz a roda da igreja funcionar, enquanto que você mantém um mar de cristãos alheios ao que está acontecendo do lado de fora. E soma-se também a isso o fato de muitos pastores, em razão desses sonhos, se transformarem realmente em empresários. Ainda ontem eu conversava com... Anteontem, o Ariovaldo foi lá no Rio participar de uma cerimônia fúnebre de um membro da minha igreja que havia morrido, que era muito amigo dele. E aí eu peguei o Ari e eu levei ao aeroporto. E no caminho, ele falando sobre a quantidade de gente consumindo o material que, pela infinita bondade de Deus, a gente tem produzido nos nossos encontros. É um mar de gente, onde você vai, são pessoas fazendo download das nossas... Vocês me perdoem falar, eu só estou tentando expressar aqui um diálogo que nós tivemos. E ele me contou de alguém famoso, que tem muito poder no nosso meio, que teria dito a seguinte coisa: o que eu não sei é como que eles conseguem alcançar tanta gente sem ter dinheiro, porque nós somos duros, nós não temos rádio, não temos televisão, sabe? A gente conta cada centavo, sabe? Mas esse foi um sonho que Deus botou no meu coração logo que eu entrei no ministério.
sabe, de ter algo que prescinde de ser dono de um império de comunicação. É um fogo pentecostal que você leva para onde você vai. É uma coisa que está dentro de você, que queima o teu peito e que vaza, que se espalha, que atinge os eleitos, os servos de Deus, e que se multiplica, sabe, porque um pouco de fermento leveda a massa. Pastor Clermont, os pastores consideram a igreja em desvantagem a obra social, considerando as outras religiões. Eu queria só acrescentar algo aqui, porque parece que há um modelo a ser seguido hoje, de que como empresas hoje, grandes empresas estão se voltando para a questão da ecologia, como um cartão de visita, como se fossem, como se estivessem fazendo um bem-estar, um bem-estar para a sociedade e tal. Parece que a igreja também corre esse perigo de querer ter esse cartão de visita, não no intuito de fazer algo para ajudar, mas no sentido de fazer algo para se mostrar que está fazendo alguma coisa, no sentido social. Percebendo que outras religiões têm como cartão de visita tais obras, parece que também a igreja evangélica parece que começa a seguir esse modelo, como se fosse um cartão de visita. Olha, a gente está fazendo alguma coisa boa, positiva, está aqui na porta da igreja, nós temos essa ação social, não no intuito de fazer o seu papel, mas no intuito de ter um cartão de visita e mostrar, poxa, estamos fazendo, não importa como estamos fazendo e qual é a motivação de estarmos fazendo, estamos fazendo. Bem, a obra social é muito ampla. Se você respeita uma pessoa, isso é obra social. Se você cuida de um órfão, é obra social. Se você cuida de uma viúva, é obra social. E segundo Tiago, essa é a religião pura e imaculada diante de Deus o Pai. Cuidar de órfãos e de viúvas e guardar-se puro da corrupção do mundo, como está escrito lá na carta de Tiago. A igreja do Senhor Jesus Cristo não está em desvantagem frente a outras religiões, comparada a outras religiões, no que tange a obra social. Não. Um dia um governador do estado estava aqui na nossa igreja e ele me perguntou o seguinte: qual é a obra social que vocês fazem? Eu comecei dizendo a ele o seguinte: governador, nós realizamos, a igreja de Cristo Jesus realiza na terra a maior obra social. Que a maior obra social não é aquela que se faz dentro de uma creche, muito embora a creche seja necessária, seja importante. Não é aquela que se faz num orfanato, numa instituição que trabalha com dependentes químicos e assim por diante. É a libertação que é experimentada pela pessoa quando ela recebe o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa pessoa se torna uma nova criatura, a realidade dela é totalmente mudada, a família dela é totalmente mudada, entendeu? Isso é uma obra social que realmente está de acordo com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a gente considera esse papel da igreja, esse trabalho da igreja, a igreja do Senhor Jesus não está em desvantagem com relação a outras religiões. É claro que tem religião que diz: olha, a salvação está na caridade, e se você não fizer alguma coisa ligada à caridade, você não está salvo. A salvação é pela graça por meio da fé. Isso não vem de nós, não é uma obra social, entendeu? Vem de Deus, né? A salvação vem de Deus. Então a igreja realiza uma grande obra social e não está em desvantagem. Claro que hoje a igreja, todas as denominações trabalham com creches e tantas coisas. Isso é muito importante também no mundo em que vivemos, claro. Mas a questão que você levantou aí, do cartão, não é? O cartão
do membro da igreja, ou o cartão que você passa para alguém, ele não deve ter essa conotação de evidenciar uma obra social que você faz, de tornar conhecido algo que você faz, até porque Cristo, ele deixou bem claro que a nossa motivação não pode ser essa, eu tornar visível aquilo que eu faço. Deus vê quando eu oro, quando eu entro para o meu quarto, fecho a porta e oro. Deus vê quando eu ajudo uma pessoa necessitada, né? E assim por diante. Então a obra não é para ser vista no sentido da pessoa querer aplausos, querer receber o louvor, não, entendeu? Então a gente tem que continuar servindo com amor, motivados pelo amor, ajudando as pessoas a encontrarem a Cristo, o caminho, a estarem com a verdade, a receberem a verdadeira vida, que começa com a transformação espiritual. E é lógico, a melhoria das condições sociais. A melhoria das condições sociais, porque se diz por aí o seguinte: melhor do que você dar o peixe é você ensinar a pessoa a pescar. E é verdade, né? O evangelho que transforma mesmo é aquele que leva o indivíduo a ser produtivo, entendeu? E ter para si e ter também para os outros. Não é esse espírito paternalista do Estado brasileiro de hoje, e de um governo que se serve inclusive desse Estado paternalista até para realizar os seus objetivos de permanência no poder e coisas dessa natureza. A Igreja do Senhor Jesus Cristo realiza uma grande obra social e nós estamos de parabéns, com certeza. A primeira parte da resposta do pastor Clarimundo pode parecer para muitos pietista, mas eu concordo inteiramente. A evangelização é uma baita de uma contribuição para a vida em sociedade. Eu chegaria, dependendo do governador, não sei com quem que o irmão falou, e diria o seguinte: olha, tem membro da minha igreja que só não botou uma bomba no palácio porque aceitou Jesus Cristo, porque vê a vida política à luz do evangelho, porque diante dos seus maus feitos é o que ele faria se não tivesse sido alcançado pelo evangelho de Jesus Cristo. Agora, com relação a esse tema da motivação, eu tomei a seguinte decisão, André: não esperar motivos 100% puros para sair de casa, senão não vou fazer nada na vida. O que eu faço é uma grande mistura de amor e vaidade, e não acredito que haja uma só pessoa aqui que não precise do incenso de Cristo para a sua oração não se transformar numa halitose diante de Deus, que a Bíblia nos apresenta ali em Apocalipse, Jesus botando incenso nas nossas orações, porque as nossas melhores obras estão manchadas pelo pecado, não há mínima dúvida com relação a isso. E é fato que muitas vezes você antevê a fama, a repercussão, a publicidade do que você vai fazer como corolário do tipo de obra que você tomou a decisão de produzir. Vocês estão entendendo? Deixa eu dar um exemplo. Ano passado, no final do ano passado, a Polícia Militar do Rio de Janeiro nos procurou para fazer uma manifestação em favor dos direitos dos policiais. Foi pedreira. Não é fácil você ficar do lado da polícia numa cidade como o Rio de Janeiro, e especialmente trabalhando em favela. Foi uma das decisões mais difíceis, a ponto de reunirmos a equipe e falarmos um para o outro: o que nós vamos fazer agora? E chegarmos todos à mesma conclusão: essa é a nossa missão, nós não temos lado, a causa deles é justa, vamos fazer a manifestação e arcar com as consequências. Não foi fácil, nós poderíamos ter morrido. Alguns dizem que foi uma insanidade o que nós fizemos. Contudo, eu sabia que com aquela manifestação nós íamos ganhar o coração da imprensa, o coração da nossa sociedade, porque não há movimento de direitos humanos no nosso país que defenda os direitos da polícia. E os nossos policiais sofrem também violação de direitos.
especialmente na minha cidade. E foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. E foi emocionante quando no final do ano, agora faz um mês, faz uns 40, 50 dias, o BOP me convidou para pregar. E eu fui lá na sede do BOP, e quando cheguei na sede do BOP, estava a foto da nossa manifestação e com a minha entrevista dizendo que direitos humanos não tem lado. O policial do BOP me chamou e falou: foi uma bênção o senhor ter feito esta manifestação antes de vir aqui pregar para a gente. E nós só fomos recebidos pelo BOP na sua sede pelo fato da polícia do Rio de Janeiro saber que nós não temos lado, e nós não temos lado porque somos cristãos. E na favela pude dizer a mesma coisa para o tráfico: não exijam de nós silêncio quando uma causa tão justa como essa nos é apresentada. E a condição de nós ficarmos aqui na favela é vocês saberem que nós não temos lado. Ao que um ex-traficante virou-se para mim, um poderoso cara que foi dono do morro, disse para mim: nós entendemos, pastor, vocês não têm lado, vocês são como a Cruz Vermelha. Eu falei: isso mesmo, parceiro, nós somos como a Cruz Vermelha, é isso aí, sabe? Então, às vezes é consequência, você vai fazer a coisa. Olha, eu vou dizer o seguinte: numa cidade como o Rio de Janeiro, dificilmente você será ouvido pelos formadores de opinião, pelo meio acadêmico, pela imprensa, pelos movimentos sociais, se você não estiver envolvido com as questões referentes à justiça social. Porque eles não entendem como que nós podemos ser tantos, dizer que acreditamos em Deus e que o homem foi criado à sua imagem e semelhança, e não fazermos nada pelo explorado, pelo invisível, né? Pelo que grita e não é ouvido. Pastor Paulo, qual a melhor maneira de incentivar a igreja à justiça social? É trabalhar a igreja na sua vocação, na sua identidade. É o evangelho para transformar e não para salvar o crente. Há pouco tempo eu estava lendo um livro e fui muito impactado com uma declaração muito simples, muito simples. Um estudioso chamando a atenção para o fato de que Paulo faz uma declaração. Ele diz: eu não vim para batizar, mas para pregar as boas novas. O tipo de evangelização que nós estamos fazendo hoje é uma evangelização focada no batismo. Então a gente prega um evangelho de inclusão e não de transformação. E isso não é evangelismo, isso é proselitismo. Quando você está interessado em mudar a pessoa nas suas práticas religiosas e não em gerar nela uma consciência clara da sua identidade em Deus e do seu propósito na vida. Cristo veio para nos revelar essa relação. Então Cristo não veio para nos apresentar Deus como Deus, mas Deus como Pai. Se Deus é Pai, então isso define a nossa origem, define a nossa identidade e define a nossa natureza e vocação. Então nós revelamos a Deus na perspectiva em que nós comunicamos os seus atributos. Na medida em que os atributos de Deus podem ser revelados através de nós. Porque o propósito eterno de Deus, e continua sendo, é o propósito eterno, então foi, é e sempre será, é em Cristo, desde a eternidade, formar esse homem que seja uma imagem clara de quem ele é, de modo que os atributos invisíveis de Deus possam ser comunicados e transmitidos de forma tangível, palpável, visível, conhecida, transmissível. Então esse é o papel. Só que nós começamos a achar que salvação, como eu disse antes, é algo para nos salvar nossos projetos. Então muita gente está usando o evangelho para salvar seus projetos de vida. Nada nos afasta mais de Deus do que nossos projetos de vida. O pecado não foi pensar alguma coisa ruim, o pecado foi pensar qualquer coisa fora da vontade de Deus. Então não interessa se o que eu pensei é certo ou errado. O que interessa é que não é bom na perspectiva em que não contempla o propósito eterno de Deus para a vida do homem. Então esse é o equívoco. Então uma das coisas que pode ajudar a igreja a entender de fato o seu papel é a gente voltar a ensinar o verdadeiro evangelho, e não doutrinas de homens, coisas que convêm
a nós, convém a instituição. Hoje, quando a gente fala de evangelização, nem tudo que nós estamos fazendo é evangelização. Algumas coisas que nós estamos fazendo é proselitismo religioso. Porque nós não estamos indo lá levar o evangelho, nós estamos indo lá levar o dogma, as práticas, a estrutura e o conjunto de doutrinas de uma determinada denominação. Então nós não estamos indo lá para que a pessoa conheça o evangelho, nós estamos indo lá para que ele se torne membro da nossa denominação. Simples assim. Então eu não estou lá para formar uma pessoa, eu estou lá para ganhar um membro da minha denominação. Isso não é evangelização, mas isso é proselitismo religioso. Porque eu vou mudar ele do ambiente, da prática, do culto, da liturgia, mas o entendimento dele não vai ser transformado. Jesus fala que o tipo de evangelização que nós estamos fazendo está tornando as pessoas mais difíceis de serem evangelizadas. Porque quando ela tem contato com o verdadeiro evangelho, ela acha que já é convertida. Porque a Bíblia diz que o estado de um prosélito é muitas vezes pior do que quando ele era ignorante. Era preferível ter deixado ele ignorante. O estado dele tinha uma perspectiva melhor. A gente vai vendo a forma como a igreja vai se institucionalizando na história. E aí os seus representantes deixam de ser representantes da igreja e passam a ser representantes de interesses exclusivamente humanos. É por isso que a gente vai vendo essa doença acontecer diante dos nossos olhos. O Clarimundo aqui, ele tem um pouco mais de estrada do que a gente, certo? De chão ministerial aí. Até o tipo de safadeza ministerial mudou. Mudou. Antigamente, um ministro safado, ele não estava preocupado em ficar rico. Ele era um cara assim meio complicado. Você podia pegar assim uma situação de adultério ocasional. O cara caiu, acidental. O adultério dele era acidental. Hoje é capaz com um ministro do evangelho safado, se ele tiver que cair acidentalmente em adultério, ele vai querer uma mulher rica, porque ele está interessado também, ou principalmente em dinheiro. Então, assim, era difícil você encontrar um cara que estava entrando para o ministério para ficar rico. Sim ou não? Não é verdade? Ele podia estar com alguma coisa atrapalhada na cabeça dele, mas ele não estava pensando em ainda, ter esse tipo de vantagem. Então, o que deu para ele essa perspectiva? Foi a instituição. Porque foi a instituição que foi dando para ele essa escalada social, no sentido de ele se empoderar na comunidade. Então, até o pecado dele deixou de ser. Nós estamos transformando safados. Me permita uma coisa, mas que todo mundo aqui é maior, vai ser transmitido, você aguenta. Porque senão também, se eu falar noutra linguagem, você não vai entender. Então me perdoe, eu não estou sendo chulo. Mas nós estamos transformando safados em sacanas. Outro dia eu estava conversando com um cara, ele falou assim, porque tudo que eu peguei na vida, eu falei, vou falar um negócio para você sai desse lugar. Eu não vou chorar com esse arrependimento mal arrumado seu. É o seguinte, safados, todos nós, como o Antônio Carlos falou o seguinte, há uma dose de vaidade nas nossas intenções, mas ela não é programada, a gente não articulou, ela é acidental, é a nossa humanidade ainda não morta o suficiente. Então todo mundo aqui tem uma dose de safadeza, e quando eu estou falando todo mundo, estou falando todo mundo mesmo. Basta, por exemplo, a mulher da gente aperta a gente, certo? Vamos pegar lá em casa, a chapa esquenta lá em casa, você dá um jeito de tentar melhorar para o seu lado. Isso é a nossa safadeza, mas ela é acidental. Agora, se eu fui para a cama pensando um jeito de enganar minha mulher, isso já não é a minha dose constrangedora de safadeza. Isso já é o sinal comprometedor de que eu sou um sacana, eu sou um cara do mal, eu estou maquinando o mal. Então, se nós não voltarmos ao Evangelho, o Evangelho do amor, da cruz, dos últimos lugares, ensinar as pessoas que o Evangelho é para ensinar a gente a ficar por último, e não para ser o primeiro a ser servido. Anjo. O povo acha que anjo, tipo assim, vai rolar aqui um BO, vai acontecer um problema, uma convulsão
social. Um problema. Você está lá numa manifestação, vai rolar um pau lá. E aí, entendeu? Se não for Deus nessa causa, ninguém sabe quem vai sobreviver. A gente acha que os anjos vêm para proteger quem? O crente. Negativo. O anjo vem para garantir para o cristão a missão dele ser o último a ser atendido. Então, o anjo chega lá e se ele tiver que acudir gente, ele vai acudir aqueles que não podem morrer naquela hora. Bala só é perdida quando atinge um incrédulo. Ela é perdida. Mas quando uma bala atinge um cristão, essa foi salva. Está amarrado. Então, bala perdida nunca matou um crente. Toda bala que matou crente é bala salva. Essa não está perdida. Está vendo? Isso choca a gente por quê? Sabe por que choca? Porque nós estamos nos distanciando de quê? Do Evangelho. Que os últimos serão quem? Os primeiros. O primeiro a ter revelação não vai querer ser o primeiro a ser servido. Vai querer ser o último. Se alguém tiver que ser mal servido, serão quem? Seremos nós. Mas nós começamos a usar o Evangelho para ter privilégios e não para assumir responsabilidades. Então, se a gente quiser trazer a igreja para ser igreja, a igreja, amados, é aquela que está fundada no ensino e na prática do Evangelho. É aquela que não é apenas ouvinte, mas praticante, que ela está aqui para um propósito, e o propósito dela não é ser servida. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. No mundo, as pessoas querem ter os primeiros lugares e querem se empoderar umas das outras. Entre vós não será assim. Quem quiser ser o maior, que tem que se tornar o quê? Servo de todos. Então, o pastor não é o cara para ser servido, para colocar a comunidade inteira para ele cumprir uma vocação, eu cumprir uma vocação. O pastor é o servo de todos. O que nós fazemos? A gente chega na reunião, quem é o primeiro da fila para comer? Fala para mim, irmão. Pode falar. O pastor. Não, mano. Eu acho que isso está errado. Deveria ser por ordem alfabética. Está vendo? Porque o pastor, por que o pastor hoje é o primeiro a ser servido? Porque ele deixou de ser pai. Um pai, no exercício da sua vocação, o que ele ia querer? Ter certeza que todos os seus filhos comeram, que todo mundo está servido, porque essa é a sua satisfação. Essa é a comida que eu tenho para comer e que vocês não conhecem. A comida de saber que todos já comeram. E que eu não precisei ser servido. Então a igreja está precisando voltar para o Evangelho. Porque a igreja que não está pautada no ensino e na prática do Evangelho, que não tem como revelação de poder de Deus na vida dela a cruz, e a cruz de Cristo, não é a cruz de Jesus, é a cruz de Cristo. É a cruz de Jesus, é a cruz minha, é a sua. Então, assim, o que vai me salvar não é aquela cruz que Jesus subiu, é a cruz que eu vou subir, porque eu vi ele subindo na dele. Amém, amados? Então, a igreja que não está no ensino e na prática do Evangelho, pode ser a igreja de qualquer um, mas não é a igreja de Cristo. Então, a igreja só cumpre a sua vocação, ela só volta para aquilo que de fato é a sua identidade, cumprindo aquilo que é o seu papel na comunidade, se nós voltarmos. E a Bíblia diz que nos últimos dias, esse seria o problema. As pessoas estariam ensinando coisas que não são o Evangelho de Cristo. São ensino de quê? De demônios. E qual é o principal ensino de um demônio? Salva-te. Então eu quero te falar uma coisa. Demônio não ensina condenação. Toda vez que Satanás apareceu para tentar alguém, ele não pregou condenação. Ele não pregou perdição. Sabe o que ele pregou? Salvação. Quando Jesus estava no deserto, Satanás ia pregar o que para ele? Formas de se perder?
Não, o que Satanás vai pregar para Jesus no deserto? Formas de se salvar. Quando Jesus estava na cruz, o que Satanás ensinou para ele? Ou tentou pregar para ele? Forma de se perder? Não, forma de se salvar. Satanás só ensina salvação. De quem? De mim mesmo. E o Evangelho não é para que eu me salve, é para que eu seja instrumento de salvação. É para que eu não tente salvar minha própria vida. Quem tentar salvar a sua própria vida, perderá. A igreja está se perdendo na sua vocação, porque ela está ensinando uma coisa que não é evangelho, é ensino de demônios, porque ela está ensinando as pessoas a encontrar meios de se salvarem e não de se perderem. Nós estamos quase que fechando, por conta do horário. Pastor Antônio, o Brasil tem 21 das 50 cidades mais violentas do mundo. Vejo o pastor se posicionar das 50, ou seja, porcentagem quase que 50%. Vejo o pastor se posicionar em relação aos policiais por possíveis mortes arbitrárias. No médio prazo, como o senhor vê a solução, considerando o ambiente carcerário não reabilita, a educação pública não forma cristãos, os políticos, em sua maioria, não são polis? Entendeu? Bom, o Brasil tem uma estatística de homicídio alarmante. Eu diria que hoje o homicídio é o nosso problema social número 1. São números de guerra, dá quase 60 mil homicídios por ano. Quase 60 mil homicídios por ano. A Síria é aqui. Então, o que eu aprendi nesses anos de militância? Mergulhado em prisão, favela, lidando com polícia, com traficante. Aprendi as seguintes coisas. Em primeiro lugar, nenhuma resposta isolada é suficiente para dar conta do problema, porque o problema é sistêmico e, portanto, ele demanda uma análise multidisciplinar. Essa violência, ela é resultado de uma química explosiva que está em operação e só a partir da qual nós entendemos o porquê de alguns fatores estarem presentes no nosso país como desencadeadores da violência e que não causam essa mesma violência em outras cidades, em outros países. Por exemplo, o tráfico de drogas, ele não é violento em Paris. O tráfico de drogas não é violento em Lisboa. Em Lisboa agora eu fui parado várias vezes por rapazes me oferecendo drogas, sem nenhuma violência. Então, por que no Brasil há tanta violência? Me parece que os motivos são os seguintes. Resposta curta, rápida, eu acho que é fácil de entender. Número 1, uma desigualdade social gritante. A desigualdade social, ela faz o papel de parteira do crime. Ela torna patente o que está latente. Ela põe para fora o que não necessariamente se manifestaria se não fosse provocada por ela. É uma desigualdade vivenciada de uma forma muito próxima pelo povo brasileiro. É uma relação muito estreita entre o pobre e o rico. Olha para a geografia, por exemplo, do Rio de Janeiro. Você tem ali São Conrado com a Rocinha, sabe, fazendo fronteira com um dos bairros mais nobres do Rio de Janeiro. Em Ipanema você tem um Cantagalo, sabe? Em São Paulo, ali no Morumbi, você tem Paraisópolis, e poderia multiplicar os exemplos. Então é um país desigual, no qual os desiguais vivem lado a lado,
num contexto de uma sociedade de consumo, é uma sociedade que estimula o consumo, que faz as pessoas desejarem o que jamais alcançarão e que as leva a comprar o que não precisam para agradar a quem não gostam. Esse é um problema grave, sociedade de consumo. A guerra às drogas é um outro elemento dessa química. É uma estupidez. Em nenhum país do mundo ocidental a guerra às drogas diminuiu o tráfico. Pelo contrário, só fez explodir a população carcerária, que hoje nos Estados Unidos está próximo de 3 milhões de detentos, 3 milhões de pessoas presas, grande parte das quais negros, latinos, que estão detidos por conta do envolvimento com a dinâmica do tráfico. Então nós precisamos rever essa política de repressão. E ainda, esse é um dos motivos principais desencadeadores dessa violência, um Estado fraco, um Estado no qual as instituições não funcionam. A polícia não funciona, o Ministério Público não funciona, o sistema prisional não funciona, as assembleias legislativas não funcionam. Essa química está em operação e perante o silêncio da classe média, o silêncio da igreja, que permite que esse descalabro permaneça, ceifando milhares de vidas, entre as quais número incontável de evangélicos. É isso. Essa estatística me interessa muito e eu fiquei sabendo disso há 15 dias. A gente está sendo transmitido aqui para muitos lugares e depois do que eu vou falar aqui, muita gente vai deixar de interceder pelo ministério do Antônio Carlos, vai começar a interceder pelo nosso. Porque é o seguinte, Rio de Janeiro e São Paulo não estão entre as 50 cidades mais violentas do mundo, mas Goiânia está entre as 30 cidades mais violentas do mundo. É curioso isso, porque quando a gente faz a lista das coisas que não funcionam, eu tenho que voltar ao ponto de que talvez a parte da sociedade que menos funciona hoje é a igreja, na medida em que ela não influencia, não assume o papel e está ocupada em cuidar dela mesma. A igreja hoje se tornou o pior condomínio de luxo do país. Está todo mundo querendo encontrar forma de fazer parte daquilo que nós imaginamos ser o núcleo protegido da sociedade e não o núcleo responsável. Então, amados, das 30 cidades mais violentas, Goiânia é a 29ª cidade mais violenta do mundo e é uma das cidades mais evangelizadas do Brasil. Seguramente é uma das capitais mais evangelizadas. Se nós abrirmos mão do nosso preconceito religioso, se nós pegarmos a comunidade católica de confissão cristã e a comunidade evangélica de confissão cristã, só essas duas comunidades colocam Goiânia com quase 80% da população. Colocam Goiânia com quase 80% da população em confissão cristã. Confissão cristã. Confissão de fé cristã. Talvez seja uma das cidades mais evangelizadas do mundo. Lídia, o carro lá está molhando lá porque o vidro não fechou. Vai lá acudir. Então, Goiânia, e aí corroborando a ideia de que uma das coisas que talvez alimente a violência seja a desigualdade social, Goiânia é a cidade de maior desigualdade social no Brasil. Está entre as 10 cidades mais desiguais do planeta. Se Goiânia fosse, dados da ONU, se Goiânia fosse um país, era o segundo país mais desigual do mundo. E é a terceira ou quarta cidade em qualidade de vida do Brasil. Então como é que a terceira ou quarta cidade em qualidade de vida do país pode ser a cidade de maior desigualdade social? Então você imagina o tamanho dessa desigualdade social.
E o que isso causa de violência? Anápolis, até pouco tempo atrás, era considerada uma das cidades mais evangelizadas do Brasil. É a cidade mais violenta do estado. É a cidade onde mais gente morre de forma violenta no estado. Então o que está acontecendo? É a igreja. É a igreja que está fechada em si mesmo e pregando um evangelho de autossalvação, que não é evangelho. A pior notícia que nós podíamos dar para as pessoas é que nós estamos ocupados em incluir alguns e salvar nós mesmos, e não em cumprir o nosso papel na sociedade. Então hoje, se você estava calmo até agora, é mais perigoso morar em Goiânia do que morar no Rio de Janeiro, apesar do Rio ocupar o quê? As manchetes. A probabilidade de alguém morrer de forma violenta em Goiânia é muito maior do que morrer de forma violenta no Rio de Janeiro. O perigo de um jovem nosso, até 20 anos de idade, morrer por arma de fogo em Anápolis é maior do que no Rio de Janeiro. E, no entanto, nós temos mais igreja do que no Rio. Nós temos mais igreja em Goiânia do que no Rio. Então, eu convido você a escutar a declaração do pastor Márcio Valadão, domingo agora, a declaração que ele fez à igreja, chamando a nação ao arrependimento, chamando os líderes das principais ministérios no Brasil ao arrependimento. E na fala dele, ele diz que não acredita que tudo que está acontecendo no Brasil hoje, em termos de corrupção, crise no governo, crise econômica, crise ecológica e crise na saúde, epidemia do Zika vírus, desastre ecológico, crise de corrupção, finanças e tudo mais. Na fala dele, ele entende que isso é sinal de juízo de Deus sobre uma nação que está negligenciando aquilo que é a sua vocação. Eu sou de uma geração que a gente assim não seria capaz de contar quantas palavras proféticas a igreja desse país recebeu, de que nós seríamos berço de missões para o mundo, que Deus estava levantando o Brasil para abençoar as nações. E o que a igreja fez? Nós pegamos todos esses sinais de avivamento, pegamos os nossos milhares de jovens, pegamos todo o nosso recurso, toda a nossa riqueza, tudo aquilo que Deus deu para a igreja, para ela cumprir um papel de transformação no próprio país e no mundo, e começamos a usar isso para produzir entretenimento para nós mesmos. Ocupar os nossos jovens para produzir culto de qualidade para quem não precisa disso. Quem não precisa disso. Nós não precisamos de ter uma reunião que nos arrebate. Nós precisamos é ter consciência de trabalho, assumir nossa responsabilidade, e não de alguma coisa que nos distraia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nossa nação está sendo ferida de morte. Eu me converti num avivamento estudantil. Quase 80% das igrejas desse estado de Goiás e do Brasil vivem fartura de recursos, ministério, liderança, por conta de um avivamento que começou nas escolas nos anos 70. Os ministérios que mais crescem nesse país vieram de um avivamento que aconteceu nas escolas desse país, nos anos 70. Agora eu quero te perguntar: quais um dos piores ambientes sociais hoje dessa nação? A Bíblia diz que nós transformaríamos deserto em jardim, e não jardim em deserto. Como é que uma igreja que nasceu nas escolas deixou que as escolas se transformassem num ambiente mais hostil, mais dominado de violência e mais fora de controle e de perspectiva nesse país? Nossa nação está vivendo uma crise de identidade, uma crise de propósito, uma crise administrativa. E eu te pergunto: qual o dia que você viu na mídia liderança evangélica jovem, estudantil, engajada nos nossos maiores desafios sociais? Pelo contrário,
Nós não estamos lá conscientizando nossos estudantes das suas responsabilidades. Nós estamos lá saqueando os estudantes da escola para ocupar 80% da sua capacidade produtiva em gerar entretenimento para quem não precisa disso. Sabe quem já fez isso na história? A igreja. A igreja, quando se empoderou da sociedade, ela para construir um templo, ela ocupava 100% da mão de obra produtiva. Arquitetura, engenharia, arte, ciência, tudo, toda a capacidade produtiva. Ela ocupava essa capacidade produtiva para construir um templo que levava 100 anos. Durante 100 anos, toda a comunidade estava ocupada em construir um prédio. Nós estamos repetindo isso, amados. Deixa o Espírito de Deus ministrar algo ao nosso coração. O país vai passar para a história, presta atenção no que eu vou te falar aqui. O Brasil vai passar para a história como o país dos maiores templos da história. Sabe onde é que estão os maiores templos do mundo hoje, cristãos, da história? No Brás. Sabe o que é o Brás? É hoje o bairro mais degradado, pobre e abandonado da cidade de São Paulo. Sabe o que é a vida em torno dos mega, giga, ultra templos do Brasil? A vida em torno deles: miséria, pobreza e trabalho quase escravo. É isso, amados. Essa é a nossa realidade. O mundo hoje olha para nós e nós somos o país com os maiores templos religiosos jamais construídos na história humana. E o país vivendo essa atrocidade social que nós estamos vivendo. Vê se você anda a pé no Brás, em São Paulo, a partir das 5 horas da tarde. No entanto, é lá que estão os nossos maiores templos. E o apetite não está nem pela metade. O nosso apetite de fazer história através de coisas gigantescas e que falem de nós, não está nem pela metade. Sabe onde é que eu encontro isso na história? Alguém que pensou em construir templo para não ser esquecido? Em Babel. Só em Babel. Que alguém pensou em reunir o esforço humano para construir uma torre que alcançasse Deus, para que a gente não ficasse esquecido na história. Só em Babel a gente atrelou religião, esforço humano religioso para converter Deus aos nossos interesses. Na verdade, eu não estou sabendo dessa oração do pastor Márcio, que me deu a honra de, por 2 anos seguidos, pregar sobre justiça social nos principais cultos de sua igreja. E eu não tomaria uma oração dessa natureza como um ato impensado de fanatismo. Nós temos com o que nos preocupar. Meu modo de ver, à luz das Sagradas Escrituras, o nosso país está envolvido com os 2 pecados mais graves que ao longo da história sagrada atraíram a manifestação da justa indignação de Deus: o pobre, a desigualdade, a miséria de milhões e a violência. Sodoma foi julgada por causa da sua violência. Jonas foi enviado a Nínive para alertar os seus moradores do juízo que se aproximava em razão da violência de Nínive. E na mensagem dos profetas menores e dos profetas maiores, nós os vemos muito falando sobre a necessidade do nu ser coberto, do faminto ser alimentado e da igreja dar voz ao necessitado. Na verdade, à luz especialmente do Antigo Testamento, 3 pecados são gravíssimos aos olhos de Deus.
Não há nada que se compara a esses 3 pecados: negligenciar o cuidado do necessitado, do pobre, violência, especialmente o homicídio e a idolatria. E nossa nação está profundamente envolvida com essas 3 práticas odiosas. É uma nação idólatra, é uma nação injusta e uma nação violenta. Você mexe nessa estatística do jeito que você quiser, mas entre 70% e 80%, porque os números vão variar, entre 70% e 80% da nossa população carcerária está entre os 25 anos de idade, é pobre, negra, órfã e já passou pela igreja evangélica. Entre 70% e 80% é oriundo da igreja evangélica, é órfã, é pobre, é negra e tem menos de 30 anos. Paulo, A Bíblia diz que os nossos jovens profetizariam e não cometeriam crimes. Seriam profetas dessa nação. Por que os nossos jovens estão se tornando criminosos? Porque nós estamos ensinando os nossos jovens a ter direitos e não a assumir responsabilidades. O evangelho que nós estamos pregando está ensinando as pessoas a ter direitos. E direito não é sinônimo de justiça. Direito é sinônimo de juízo. E quando a gente assume a evocação do direito para fazer juízo, nós evocamos juízo. Nós estamos atraindo o juízo de Deus na medida em que nós não estamos fazendo juízo, fazendo justiça, mas estamos fazendo juízo. O evangelho que nós estamos pregando não é para fazer justiça, é para fazer juízo de quem merece. É para estabelecer qual a parte da sociedade que merece ter os seus direitos respeitados. Então o nosso jovem está aprendendo a ter direito, por isso que ele está infantilizado. E não a fazer justiça assumindo responsabilidades. Eu me lembro, Paulo, num encontro de pastores que nós tivemos em Goiânia, em que eu fiz a proposta de nós elegermos uma causa em torno da qual nós pastores nos uníssemos, a fim de combatê-la e sinalizar a presença do reino dos céus na forma do combate a uma grande injustiça. E eu me lembro de ter oferecido como proposta a violação dos direitos humanos no sistema prisional, ao que um pastor, e aqui eu não estou condenando, não estou julgando pelo que ele me disse, fez a seguinte ressalva: Antônio, se nós propusermos essa causa à igreja, a igreja não nos acompanhará, nós vamos ficar sozinhos, porque a igreja quer que o preso morra. Só que, como Paulo ressaltou, você tem hoje no sistema prisional brasileiro 40% de presos que ainda não foram julgados, não foram condenados. 70% estão presos pela prática de crimes insignificantes. São pessoas cuja vida não representa grave ameaça à ordem pública. E o que me preocupa, Paulo, que eu acho gravíssimo, eu percebo hoje nas redes sociais, está sendo gravado o que está sendo falado aqui? E é bom que seja, porque como a ala da esquerda da igreja, e nós temos uma ala marxista ou simpática às teses da esquerda dentro do protestantismo brasileiro, ela muitas vezes usa o linguajar marxista, nós não percebemos que existe uma cooptação por parte da direita, e que pelo fato de não usar um vocabulário técnico tão identificado com uma ideologia, porque ele já faz parte da nossa cultura, nós não percebemos a cooptação ideológica, a cooptação cultural. Eu posso garantir a vocês que hoje a igreja evangélica brasileira pensa como o restante da sociedade. Para nós evangélicos, bandido bom é bandido morto. Por isso nós não nos envolvemos com essas questões. Por isso que quando você tem 11 pessoas executadas em Londrina, as igrejas não se levantam para protestar. Quando você tem 19 pessoas executadas por policiais em São Paulo, as igrejas não foram para as ruas para protestar. E isto em razão do fato de que nós estamos fazendo uma leitura das Sagradas Escrituras em parte filtrada
por um segmento do protestantismo americano, identificado com as teses da direita, com o pensamento ideológico de um partido republicano. Esses pastores estão presentes nas nossas igrejas. São pastores, por exemplo, que acham que nós precisamos de lei e ordem, e que se nós endurecermos as leis, matarmos mais, prendermos mais, os nossos problemas todos serão resolvidos. Nunca botaram o pé num presídio, não sabem o que é visitar uma favela, não têm experiência de campo, e eu posso lhes garantir que a experiência de campo é insubstituível. E soma-se a isso ao fato de que parte da nossa igreja parte da nossa imprensa está vendida para este mesmo pensamento ideológico. A nossa cabeça, a cabeça do evangélico, é formatada por setores da imprensa brasileira. Por isso, na minha própria igreja, quando eu mudei o discurso, quando eu comecei a falar sobre justiça social, sobre pobreza, direitos humanos, eu encontrei inicialmente uma igreja parcialmente refratária à minha mensagem. E eu procurei entender por que a minha igreja tem dificuldade de vir comigo, porque a minha igreja se entristece por me ver mais fora do que dentro. Parte da resposta tem a ver com os jornais que os membros da minha igreja leem, com as revistas que consultam, com os telejornais que assistem. É de fundamental importância hoje que nós, pastores, ensinemos a igreja a ler jornal. Nós precisamos saber que quando uma notícia ganha a primeira página de um jornal, nós temos dentro da redação uma pessoa que está determinando o que você e eu vamos julgar importante que aconteceu no dia anterior. Uma pessoa, e uma pessoa cujo salário depende do poder econômico. Repórteres, eu estou falando isso da condição de jornalista, membro da Associação Brasileira de Imprensa, do Sindicato de Jornalistas do Rio de Janeiro, e os meus colegas de trabalho testemunham disso, que eles estão encontrando dificuldade de publicarem ou de verem transformado em matéria o que eles têm colhido lá na ponta, nas ruas, que quando chega na mesa do editor é colocado de lado, é filtrado, tem o seu conteúdo diluído em razão dos interesses econômicos do jornal. Quando nós lemos os articulistas do nosso país, que estão escrevendo nos blogs, nas revistas, nos jornais, que fazem também os seus comentários nos telejornais, é muito evidente que há uma divisão ideológica no país, e que nós não podemos nos deixar cooptar nem por um lado nem para o outro. Ora, você pega o que o Reinaldo Azevedo está escrevendo, você pega o que o Diogo Meinert também tem publicado, e compara com Jânio Freitas, compara com quem eu poderia mencionar, Paulo Henrique Amorim, você chega à conclusão que alguém está enganado. São jornalistas, são articulistas, mas que estão interpretando fatos de modo radicalmente contrário, e a igreja hoje não está em condição de fazer uma avaliação crítica, e por isso que eu vejo nos textos dos evangélicos um quase copiar e colar. Copia o que esses camaradas estão publicando e colam nas redes sociais. O discurso é idêntico, não há independência de pensamento. Por isso que é de fundamental importância a experiência de campo, é de fundamental importância você andar com os diferentes. E eu posso lhes dizer, eu que estava imerso na ala da igreja voltada para o pensamento ideológico de direita, foi muito importante o contato com os movimentos sociais de esquerda. Me ajudaram a conhecer o ponto de vista daqueles com os quais eu não caminhava, e que sem sombra de dúvida enriqueceram a minha vida, com suas crises, com suas críticas, com seus questionamentos. Então eu estimulo a você a buscar a independência de pensamento, eu estimulo a você a ouvir sermão, a ler os jornais com o mínimo de senso crítico, a fim de que você não se transforme em porta-voz da mensagem de um outro que é pago para escrever o que escreve.
Meus irmãos, nós fomos confrontados essa tarde, não é verdade? Eu tenho dito que o fórum é um dos melhores trabalhos que nós temos hoje no Comep, porque é um momento ímpar e muito precioso. E como foi rico hoje à tarde. Eu quero agradecer os pastores. Nós temos um horário a cumprir em relação aos nossos congressistas, e por isso a gente vai ter que terminar. O nosso desejo é de ficar aqui mais algumas horas, não é verdade? Porque está muito bom. Só que nós temos uma logística, nós precisamos levar os nossos congressistas para a hospedagem, para tomar banho e voltar para cá para jantar e vir para o templo. Mas eu quero dar um espaço de tempo para cada pastor, e de antemão agradecer o pastor Clerimundo pela liberdade que ele tem dado a nós para expor essas ideias essas que não vão ficar aqui, não ficarão aqui. Creio que isso vai ser repassado, até porque nós estamos transmitindo via internet. Mandar um abraço a todos que estão nos assistindo, e nosso desejo é que haja um crescimento em cada um de nós, que possamos sair daqui confrontados, mas não apenas confrontados, mas também com uma perspectiva totalmente diferente a partir de então. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Eu quero abrir um espaço para cada pastor, e finalizando com o pastor Clerimundo para ele fazer o fechamento. Pastor Antônio. Sempre que eu começo a falar, a chuva cai ou tem trovão. Eu não sei se são os anjos concordando, os céus dizendo amém, mas o que eu espero é que essa chuva aí seja uma chuva profética, seja uma chuva que traga a você e a mim a memória do que Deus pode fazer na nossa geração, derramar de um dilúvio da sua verdade, do seu espírito, dos seus dons, a fim de que nós não morramos com a frustração de termos feito parte de uma geração que perdeu a maior oportunidade que um país, que a igreja de um país teve em vida, de trazer toda uma nação aos pés de Jesus Cristo. Espero que isso não aconteça, e não vai acontecer, em nome de Jesus. Amém. Privilégio estar aqui. A gente louva a Deus pela ousadia dessa liderança em abrir o evento que está na responsabilidade de vocês para essa discussão. Isso requer ousadia, isso abre perspectivas assim para coisas que chamam avaliações e ponderações. Então eu louvo a Deus antes de tudo pela iniciativa. Eu queria deixar uma última mensagem aqui à juventude. Muita gente está preocupada quem vai entrar no céu, quem não vai, e um dos critérios lá que definem quem são os habitantes da eternidade é murmuração. Às vezes você está preocupado aí com muita coisa, e a Bíblia diz: os murmuradores não entrarão. Os murmuradores não entraram na terra prometida, porque diante de uma perspectiva de promessa que envolvia enfrentamento, luta, risco, sacrifício, o povo, acostumado a pensar como escravo, não quis o enfrentamento, não quis o sacrifício, não quis o risco, e preferiu reclamar. Falou: a terra é bonita, a perspectiva é boa, mas vai dar trabalho demais, a gente prefere ficar aqui lamentando e fazendo culto. Então eu queria desafiar você a não ficar lamentando e fazendo culto, mas que você realmente deixar de ser um murmurador, um lamentador, e assumisse o desafio de ser alguém que Deus vai usar para ocupar a terra e manifestar o reino de Deus. Eu vou dar uma forçada na barra assim, na amizade aqui com o André, mas amigo bom é amigo que força a barra, né? É aquele que vai lá e abusa da amizade. O amigo amola o amigo. Então eu vou fazer um pedido público, porque aí fica mais difícil dele negar. Que eu vou pedir para ele em público é que ele abrisse uma oportunidade no momento aí oportuno, talvez hoje à noite, para o Myron. Fica de pé aí, Myron. O Myron hoje é um dos representantes regionais da Visão Mundial, e seguramente a Visão Mundial hoje é uma organização mundial
que talvez assim, com maior seriedade, com maior credibilidade mundial, no atendimento à criança em condição de risco e fragilidade social. Então eu gostaria que, dentro da possibilidade, faz uma forcinha aí, abre um espaço para o Myron poder, quem sabe, levantar aqui, fazer um apelo e levantar maior participação jovem naquilo que são os desafios da visão mundial. Você desculpa eu ter forçado essa barra em cima de você, mas é porque eu cheguei em cima da hora, não deu tempo de conversar. O Myron veio de Brasília para estar aqui com a gente, então se atendendo ele, vai estar atendendo a gente aí nesse esforço de amizade e proximidade. Obrigado por esse tempo juntos aí. Na Bíblia está escrito que há uns judeus que haviam crido em Cristo. O Senhor Jesus disse assim: se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente vocês serão meus discípulos, e como discípulos vocês conhecerão a verdade e serão libertos por ela. Então o apelo do Senhor Jesus é para que aqueles judeus que haviam crido nele permanecessem na palavra. E o que foi feito aqui nessa tarde é isso. Os pastores procuraram expor a palavra tal qual ela é. Até porque lá no Apocalipse está escrito que a gente não pode retirar nada da palavra e também a gente não pode acrescentar nada à palavra. Então, a justiça social está presente na palavra. O que a igreja de Cristo deve fazer é o que está na palavra. E lógico, a palavra nos mostra a realidade segundo a ótica de Deus, e não segundo o que acabamos de ouvir aqui do pastor Antônio Carlos falando, né? Que às vezes um jornalista criterioso, sério, faz todo um levantamento de campo e produz uma matéria, e depois o editor faz alguns cortes, algumas adaptações em razão de interesse econômico ou político, etc. Então vocês ouviram a palavra que mexeu com a gente, não é? Que criou uma consciência plena em nós acerca daquilo que é realmente a vontade de Deus para nós enquanto igreja de Cristo na terra. Vamos ficar em pé? Eu queria que vocês aplaudissem os preletores e também ao pastor André, líder do nosso Comep, que propôs a realização deste fórum. Sim, claro. À noite a casa de oração vai estar superlotada. Eu imagino que sim, apesar da chuva que está caindo. Mas você foi um privilegiado. Você foi um privilegiado por estar aqui, por ouvir, por participar. Tá certo? É claro que quem não veio perdeu mesmo. E você ganhou muito, muito, muito. Parabéns pela sua presença aqui. Fala, pastor Antônio Carlos, por favor. Só fazer um estímulo. Raramente eu faço esse tipo de coisa, mas as minhas ideias sobre justiça social, direitos humanos, a missão integral da igreja, foram postas em parte num livro que foi lançado ano passado pela Mundo Cristão, que também vem repleto das minhas histórias nas favelas do Rio de Janeiro. Um livro chamado Convulsão Protestante. Ele está aqui no estande do Comep à disposição dos irmãos. Obrigado. Pai, nós agradecemos ao Senhor em nome de Jesus Cristo pela realização deste fórum. Leva agora em paz e segurança a todos nós e abençoa-nos no restante deste dia, em nome de Jesus Cristo, amém. Digam todos amém. Amém.